Meu irmão, minha irmã, Jesus citou, Ele caminha conosco. A luz da fé nos faz saber que Ele está conosco. Ao partir o pão, nós podemos dizer, é o Senhor. Ele é vencedor e a vitória dEle é a nossa vitória. Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, 13 a 35. Lucas 24, 13 a 35. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e falando um com o outro de tudo o que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então, de que estáis falando pelo caminho? Porque estáis tristes? Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhe, és tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu estes dias? Perguntou-lhes ele, que foi? Disse, a respeito de Jesus de Nazaré, era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele que haveria de restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol, e não tendo achado o seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não o viram. Jesus lhes disse, ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para creres em tudo que anunciaram os profetas. Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam. Ele fez como que se quisesse passar adiante, mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, Jesus tomou o pão, abençoou-o, partiu e serviu-lhe. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Dizia então um para o outro, não os abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho, nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos 11, os que com eles estavam. Todos diziam, o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como tinham reconhecido ao partir o pão. Palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, devemos estar caminhando à luz da ressurreição. Só assim vamos perceber Jesus, vamos reconhecer Jesus, vamos abraçar Jesus. Presta bem atenção. O mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles, mas os olhos estavam como que vendados e não reconheceram. O mesmo Jesus, aquele que caminhou com eles durante tanto tempo, que foi crucificado, agora ressuscitado, está com eles, mas os olhos estão tomados pelo medo, pela preocupação. Quando o medo é forte na nossa vida, ele paralisa a nossa vida e tira a nossa visão. E nós temos dificuldade de reconhecer Jesus, de encontrá-lo, de estar com ele. É hora então de acordarmos, de abrirmos os olhos pela graça, pela unção do Espírito Santo e saber que Jesus está conosco. É justamente na Eucaristia, ao partir o pão, que nós sabemos que Ele está conosco. Ele está nos dando sempre a sua vida. Se cumpre a promessa, estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. É pela Eucaristia, pela fração do pão, que nós estamos então verdadeiramente proclamando a vitória de Deus.
que somos irmãos, que estamos em comunhão uns com os outros, porque Jesus nos garante a sua unidade, nos dando a sua vida, nos alimentando com o seu corpo, nos purificando com o seu sangue. Reconhecer Jesus, pedir que Ele entre em nossa casa, que Ele fique conosco, porque não pode ser noite na nossa vida. Agora é luz da ressurreição, é luz da vida eterna. Não caminhamos mais nas trevas, não, Ele está conosco, Ele fala ao nosso coração, a sua palavra nos abrasa, nos aquece. Somos aquecidos, iluminados pela palavra que é o próprio Jesus, pela palavra que Ele está proclamando agora. Vivo Ele está entre nós, ressuscitado Ele está entre nós, e nós celebramos a Eucaristia, celebramos a Páscoa, celebramos a ressurreição. O nosso lugar é o céu. Essa é a certeza absoluta. A garantia da ressurreição de Jesus é a garantia também da nossa ressurreição.